Fala pessoal, estou com mais um tutorial aqui hoje, né? Seguindo aí na nossa linha de DevOps, Kubernetes. Estou aí provisionando a série no canal, né, de deploy do zero. Vou falar hoje novamente de Kubernetes, porém hoje eu vou ensinar vocês como provisionar um cluster de Mongo no Kubernetes, utilizando o Helm, né, para gerenciar esse pacote aí para gente. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai clicar aqui, ou a gente vai simplesmente procurar AKS aqui, Kubernetes Service, perfeito. A gente vai clicar em adicionar um novo Kubernetes, um novo cluster de Kubernetes, sorry. Ele demora um pouco, né? Então aqui nós vamos colocar aquelas opções praticamente defaults, né, que a gente colocou ontem também no ACR, na questão do ACR. Então aqui a gente seleciona o Free Trial Test, que foi o que nós criamos, e aqui no cluster eu vou colocar como o cluster vai chamar tutorial. Enfim, ele vai verificar se o nome está disponível, está disponível. A nossa zona aqui eu vou colocar nos Estados Unidos mesmo. E aqui os nossos nós, né? Isso aqui é muito importante, tá? 3 nós aqui não vai criar, porque a nossa conta é free, então eu vou colocar um nó mesmo, tá? Isso aqui é a quantidade de réplicas que ele vai criar, então a gente sobe a aplicação e ele cria nós, né, com essa aplicação. Caso um nó caia, a gente já tem outro ali e ele faz esse balanceamento de carga pra gente, perfeito? Próxima configuração aqui, ele vai pedir pra gente configurar os nós, aqui já vai trabalhar com o Linux mesmo, do Primary, tá perfeito. Aqui a gente não vai mexer. Aqui também. Aqui é a configuração de rede, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, com VPN, esse tipo de coisa. A gente colocaria aqui autorização de IPs, né? Só alguns IPs que poderiam chamar o cluster. Não é o caso aqui, tá? Integrações também a gente não vai mexer, tá? A gente poderia inclusive configurar o Docker aqui dentro, mas não é o caso, tá? Tags, que é a mesma coisa lá do ACR, né? A gente pode colocar tags para caso a gente tenha vários clusters, fique mais fácil essa busca. E agora revisar e criar, ele vai demorar um pouquinho, tá galera? Demora um pouquinho, beleza? E aqui, enquanto ele vai criando, né, eu vou falar o que vocês vão precisar, tá? Aí na máquina de vocês. Primeira coisa vai ser ter essa conta, né, na Azure. O tutorial é para Azure, tá? É... Segundamente, vocês vão precisar ter o AZCLI, tá? Então aqui, ó, AZCLI. Esse cara aqui, vocês precisam ter esse cara, porque a gente vai subir esse cluster no nosso terminal aqui, rodando no terminal mesmo, tá? Então a gente pode instalar esse cara, qualquer sistema operacional, beleza? Pode rodar com Docker também, se quiser, não tem problema. Segunda coisa, vocês vão precisar aqui ó, a validação passou, né? Vou dar um create, vou deixar criando pra gente, porque demora um tempinho. Vocês vão precisar ter o kubectl, tá? Para rodar a linha de comando do Kubernetes. Então tem que ter esse cara instalado. Como nós vamos trabalhar com gerenciador de pacotes também, né? O, entre aspas, framework de Kubernetes, o Helm, precisamos ter também o Helm instalado aí na máquina, perfeito? A priori, essas três coisas vão atender, tá? Como que a gente vai instalar o Mongo, né? Basicamente, como o Helm ele gerencia esses pacotes para a gente, né? Então a gente pode fazer uma comparação muito básica aí com talvez o Composer, com o package.json, das linguagens de programação, né? PHP e Node. A gente vai também pegar esse repositório de algum lugar. Então, existe um cara que chama Bitname, tá? Então a gente pode entrar aqui no site da Bitname. Então aqui na Bitname tem vários pacotes. Então, por exemplo, eu posso instalar o Ruby na minha máquina através de um pacote da Bitname. Posso instalar aqui ó, o Jenkins, várias coisas, o próprio Redis, o WordPress, o Joomla, o Kafka, o MariaDB. Então aqui ó, ele tem as aplicações normais e ele agora tem a opção de Kubernetes também. Então eu posso clicar em Kubernetes, tá? Ele vai me dar as opções. No caso aqui eu vou querer o KubeApps, tá? Então aqui ele vai mostrar para a gente né, como que vai funcionar. Isso aqui a gente não vai fazer a instalação disso, tá? Mas enfim, se quiser instalar também, é tranquilo. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é bitname helm all. Isso aqui mesmo. Ó. Esse link aqui, tá? Stacks helm, perfeito. Mostrei um pouquinho do site, agora eu vou mostrar os pacotes. Então, a gente tem todos os pacotes aqui, tá? A maioria deles, pelo menos, né? Das principais aplicações. MySQL, Postgre, e facilita demais para a gente rodar isso lá no nosso cluster de Kubernetes. É muito simples, né? Então aqui Memcached, o Cassandra, que também é o NoSQL, né? A gente vai trabalhar hoje com Mongo, mas não difere muito. Grafana, o próprio Kibana, enfim.
o Zookeeper ali embaixo, né, que trabalha junto com Kafka, microserviço. Então, se eu colocar aqui Mongo, é o que a gente vai utilizar. Então, aqui, ó, para trabalhar com Kubernetes, ele já dá para a gente os comandos que a gente precisa, tá? Rodar. Então, basicamente, esse aqui é o nosso primeiro comando, o nosso first command, tá? Para quê? Porque eu vou colocar o bitname dentro do Helm, tá? Então, através disso, eu vou conseguir dar um Helm, tem um comando, né? Helm search rep, eu acho, esse comando aqui. Então, eu vou conseguir buscar todos esses pacotes que eu mostrei para vocês. A gente pode buscar através desse comando aqui dentro da linha de comando, tá? Não precisa ser visual, não precisa ser aqui dentro. Então, o primeiro comando é esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? Vou até aumentar a letra aqui. Esse aqui é o primeiro comando, beleza? Depois disso, a gente vai ter que dar um AZ. Tendo o AZ, na verdade, esse é o primeiro comando do Helm, tá? Então, o primeiro comando do Helm é esse. Antes disso, a gente tem que logar na Azure, através do nosso terminal. Então, a gente vai fazer isso como? AZ login, perfeito? Feito isso, a gente vai instalar o AKS. Então, AZ AKS install CLI, beleza? Esse cara já vem o kubectl. Então, se vocês tiverem algum problema para instalar o kubectl antes, rodando esse cara aqui provavelmente vai resolver se você está em qualquer ambiente, né? Windows, Linux, enfim. Depois disso, a gente vai precisar do comando az aks get credentials. Vamos passar o nosso resource group, tá? Group e o nosso name do cluster, tá? Essas informações, como que a gente vai descobrir? O nosso cluster ó, já foi criado, tá? A gente pode vir aqui no Kubernetes Service. O nome do nosso cluster aqui no caso é tutorial e o nosso resource group é teste. Então, basicamente, o nome dele é tutorial e o nosso grupo é o teste. Perfeito? Depois disso, a gente já vai poder atacar aí o Helm. Então, a gente vai ter, né, o primeiro comando do Helm, que é esse. Depois nós vamos ter o Helm install. Eu vou chamar de MongoDB. MongoDB, perfeito. Bitname barra Mongo, vou mostrar para vocês como que eu descobri isso. O nosso namespace também, o nosso namespace aqui no caso, vou ver se ele já criou um para a gente aqui. Basicamente, você vai acessar o serviço, vai clicar aqui ó, em Kubernetes Resources, namespace, default. Então, podemos colocar default. Se a gente quiser trabalhar com outro, a gente pode criar outro também, sem problema nenhum. Como aqui eu estou trabalhando com banco de dados, então eu vou setar, eu até coloquei errado aqui, é MongoDB, eu vou setar algumas informações. Então vai ser auth.username, auth.password e auth.database, tá? Para ele já criar para a gente aí com um username e um pass. Então aqui, root, password. Root, recomendo que vocês coloquem uma senha forte, né, se for trabalhar com isso de fato. E a database aqui eu vou colocar como tutorial. Perfeito? Então a gente já tem. Um outro comando que vocês vão aprender também é o helm rep search, tá? Que eu já vou rodar já já nossa linha de comando. E agora eu vou ter também um novo comando já entrando com o kubectl, que é o getPods, para ver se esse pod aqui subiu, certo? Se sim, a gente vai ter um outro comando que eu vou mostrar mais para frente, que vai ser o expose, né? Então vai ser o expose, eu já vou deixar ele escrito aqui, mas eu vou explicar depois. A gente vai expor um pod, tá? O nome do pod eu não sei ainda, não sei qual é o nome que ele vai gerar. Como load balancer, tá? Isso é importante. Load balancer, beleza? Por que load balancer? Vocês também vão entender mais para frente. Então agora eu vou voltar aqui no nosso navegador, tá? Tá criado, tá? Então, AZ login. Então aqui ele vai entrar pra gente, vai pedir para eu entrar na conta, tem que ser na mesma conta, né? Lógico. Já estou logado, é bem rápido o processo, ó. Então se eu voltar aqui no meu terminal, ó lá, loguei, perfeito. Agora eu vou dar um AZ AKS install CLI. Beleza, ele vai instalar pra gente. Eu já tenho o kubectl aqui instalado. Beleza. E agora eu vou dar uma AKS get credentials --resource, que foram aqueles comandos, né, que eu coloquei lá. Group. Nosso resource group, só relembrando aqui, é o teste.
E o nosso name é tutorial. Então, menos name tutorial. Beleza? Resource group teste não encontrado. Então, deixa eu só confirmar se é teste mesmo resource group desse cara. Resource group test. Ah, sim, eu passei teste, né? Não, realmente não existe. Beleza. Beleza, ó. Já está no meu contexto do Kubernetes. Vocês podem reparar, ó, ele vai criar também aí para vocês uma pastinha oculta, né? kube/config vai ficar lá dentro esse cara. Então, se a gente der um kubectl aqui, já vai ter. O Helm também já está instalado. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Depois de logado na máquina, no cluster, a gente precisa rodar esse primeiro comando. Eu vou até copiá-lo. Eu vou digitá-lo que a gente vai entender melhor. Helm. Eu quero que o Helm adicione para mim um repositório. O nome do meu repositório é bitname e ele está nesse cara aqui. Charts. Isso aqui a gente vai fazer uma vez só, tá? Porque aqui eu nunca fiz, então por isso que eu preciso fazer. Uma vez feito. Beleza. Então aqui eu posso inclusive dar um kubectl get nodes para ver se tem alguma coisa. Get pods. Não tem nada. Beleza. Então o bitname já está lá no Helm para gente. E agora eu vou demonstrar para vocês esse comando, que é o helm repo search. Que aqui ele inclusive deu um pequeno erro. Deixa eu só confirmar se o comando é esse mesmo. Mas, na verdade é invertido, galera, eu confundi. É search repo. Sorry. Search repo. Então aqui vocês vão ver, ó, que todos aqueles pacotes que a gente viu lá, eles ficam aqui, tá? Olha que legal. E aí eu vou, inclusive o nosso Mongo que a gente vai usar, ó, cadê? MongoDB, ó, tá vendo? Então a gente vai usar ele. Eu vou ter, inclusive corrigir aqui, eu confundi isso. Search repo. Perfect. E agora a gente vai adicionar esse cara aqui. Beleza. Vou copiar também esse cara. Paste. Ó. Então a gente vai instalar o MongoDB, certo? O nome do nosso serviço vai ser MongoDB. Vai ser baseado na bitname/MongoDB, que é o pacote do Mongo lá na bitname. Dentro do namespace default, né? Como que eu sei que o namespace é default? Já mostrei para vocês, mas aqui, ó, ele cria para gente um namespace chamado default. Eu posso criar um namespace se eu quiser. Eu posso vir aqui e falar assim, namespace database. Aí eu vou setar lá database, beleza? E aqui eu estou setando informações que vocês repararam lá no site da Bitname, que não são informações obrigatórias, né? Mas eu já quero aqui configurar a minha senha, a meu usuário, a minha base de dados para já criar certinho, beleza? Então eu vou dar um Enter. É bem rápido, ele vai criar aqui pra gente, ó. A gente pode acompanhar. Beleza, ele já criou aqui pra gente, ó, vocês podem reparar, tá? Ele inclusive expõe pra gente esse endpoint aqui que não funciona, tá? Se eu chamar esse endpoint aqui, vocês vão ver que ele está no ponto local, isso não funciona, né? Só vai funcionar se eu subir a minha API, né? O meu endpoint que vai consumir esse cara e eles estiverem na mesma rede do Kubernetes. Aí funciona. Mas eu não consigo chamar isso, por exemplo, da minha API local, né? Porque esse cluster ele é interno, né? É uma rede interna do próprio Kubernetes dentro da Azure, perfeito? Aqui ele ensina como é que a gente vai acessar e tal. E se a gente clicar aqui, ó, no Ingress, olha que legal, galera. Vocês vão reparar que tem uma máquina aqui, ó, de Kubernetes, perdão, do Mongo, né, rodando, um serviço do Mongo rodando aqui dentro, no namespace default, como cluster IP, certo? Lembrando aí um pouquinho das aulas de rede, né, para quem já teve aí na faculdade, o IP que começa com 10 ele é um IP local, então eu não consigo acessar esse cara aqui dentro. Esse IP aqui ele representa esse endpoint aqui, então eu não consigo acessar esse cara localmente, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar aqui na minha listinha de códigos. A gente vai dar um kubectl getPods, tá? E a gente vai ver, ó, que a gente tem uma máquina de Mongo rodando, tá lá, running. Porém, ela só é acessível dentro lá do Kubernetes, né? O que a gente quer fazer? A gente quer expor esse cara. Então, como eu disse aqui, ó, o nome do nosso pod a gente não sabe, porque ele gera o nome assim. Então a gente vai basicamente copiar esse cara e vai rodar aqui. kubectl expose pod, nome do pod, e passar o type dele, que é o load balancer. Por quê? Ele vai gerar um IP externo para a gente.
Então, antes de rodar, eu vou até voltar lá na Amazon. Ó. Tá vendo o External IP aqui? Não tem. Né? Então ele vai criar para a gente um novo serviço com o External IP. Perfeito? Então aqui, vou dar um Enter. kubectl expose menos type. Ah, sim. Passei errado aqui. É igual, né? Beleza. Tá vendo? Ó, já foi exposto. Então se a gente der um refresh, ó, ele está criando para gente. Esse aqui eu posso deletar, esse cluster IP eu posso deixar também, se eu quiser. Né? Quando eu for trabalhar com aplicação em produção, né, eu não vou precisar de acessar um IP externo, eu posso acessar dentro da minha própria rede, então eu posso deixar esse cara sem problemas, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ele gerou um IP pra gente, ó. Tá vendo? Se eu acessar esse IP no meu navegador, vai acontecer o quê? Se eu acessar o IP, não vai acontecer nada, porque ele rola na porta 27017. Então eu teria que copiar esse cara e colocar aqui 27017. Até travou aqui, né? Opa. Demora um pouquinho, mas ele deve acessar, tá? Se ele não acessar, pode ser por diversos motivos, inclusive a questão da porta aqui no navegador pode ser que não acesse mesmo por ser do Mongo, né? Mas enfim, o tutorial era esse, tá? Isso aqui já está funcionando demais, tá? Se vocês colocarem aí, por exemplo, quiser fazer um teste, né? Eu não preparei o teste aqui, mas se vocês quiserem realizar um teste aí em algum, usando o Compass, né? Que é um SGBD, entre aspas, para Mongo, como se fosse um Workbench, mas que ele é Workbench só que para Mongo. Conectando, provavelmente vai funcionar. Se a gente rolar aqui um getpods, a gente vai ver que ele está rodando para a gente, tá? O MSP5, né? Ele roda para a gente bonitinho. E é isso. Eu vou deixar essa máquina aqui, porque a gente pode trabalhar com isso no futuro, até mesmo na nossa aplicação que a gente está subindo do zero, mostrar como é que funciona essa conexão dentro do Kubernetes, dentro da rede do Kubernetes, e fazer uma chamada utilizando o próprio endpoint interno. Né? Esse seria esse endpoint aqui. Perfeito, pessoal? Então, o nosso tutorial de hoje foi esse, e é isso.